meus amores, tudo bom? Gente, vou ensinar pra vocês esse vestido que vocês já viram como fica no meu corpo. Desde já peço desculpas pela qualidade da imagem que decaiu. Meu celular anda com problemas, eu não sei dizer o que é. Já tentei de tudo pra ele melhorar, mas ele não quer me ajudar, infelizmente. Mas precisamos continuar. Então, o que é que você vai utilizar pra ele? 2 novelos de Mirella, ou 2 novelos de Clea Mil, ou um novelo de Camila Fashion, tá? Ou 2 novelos de Camila Fashion de qualquer forma, porque são 2 novelos de 1000 metros que eu usei em fio duplo. Então ele foi equivalente a um novelo de 500 metros. Eu ganhei 3 novelos na verdade, mas só precisei utilizar 2, tá? E sobrou muito dos 2. A cor aqui, gente, é a 0077. Aquele 0003077 no final, tá? É uma cor de coral muito linda que está na moda agora pro verão 2019. E eu tenho uma ressalva para fazer sobre a linha. A linha é ótima, sim, tem uma boa qualidade, porém eu creio que veio com um lote com defeito, porque veio desse jeito. Quando eu começo a utilizar o fio duplo, puxa de dentro e de fora, ele vira um bolo assim. Eu desisti desse daqui. Quando eu terminei de fazer a saia, para fazer o casaco eu tive que pegar outra linha. E essa outra linha também deu nó. Aqui ela não tá mais com tanto nó porque eu desfiz muito, mas sempre que puxava aqui de dentro saía nós enormes. Isso me atrasou bastante e me deixou muito triste. Foi de sentar, chorar, tomar um calmante e desfazer o nó, entende? Então fica aí o aviso para vocês. Caso vocês comprem a Mirella, pode ser que a de vocês não tenha esse problema, mas para prevenir, você já pega fio de fora de um com fio de fora de outro novelo e trabalha eles dois juntos. Não trabalhe o fio duplo dentro do próprio novelo, tá? Pegando de fora e um de dentro, porque eu passei raiva. Mas estou satisfeita com o resultado, porque tá lindo e a qualidade da linha no final é muito boa. Só a qualidade de enrolar que não foi tão boa assim ali, tá? Mas eu creio que seja uma coisa de lote. Para o tamanho, para você começar, nós começamos aqui pelo quadril, tá? Exatamente aqui para baixo. Depois nós trabalhamos essa partezinha de pala e depois vem o casaco, que é emendado uma parte e depois é trabalhada as laterais, tá? Dessa forma. Então você vai estar iniciando. Para quem tem quadril entre 92 e 94 centímetros, 231 correntinhas. Para quem tem quadril entre 96 e 98, 241 correntinhas. Esse aqui é o meu tamanho, tá? E foi o tamanho que eu utilizei. Porém, quando eu fui fazer, eu ainda não tinha experiência de quantidade exata de ponto. Então eu coloquei 240. E aí ficou faltando, eu tive que improvisar aqui, adequar porque ficou sobrando uma correntinha e que faltou para fazer mais uma casinha, tá? E com 241 vai dar certinho, vai ficar perfeito. Então faça 241, sempre coloque uma a mais, tá? Aqui no caso, se você tirar um, você vai ficar com a mesma quantidade certa para que você possa trabalhar outro dia com Camila Fashion ou com Anne, sei lá, tá? Para qualquer outro tipo de trabalho, mas esse daqui precisa que termine com um número ímpar. Então entre 100 e 102, 251 correntinhas. Entre 104 e 106 centímetros de quadril, 261 correntinhas. Entre 108 e 110 de quadril, 271 correntinhas. Agora eu sempre peço, meça no seu quadril antes de continuar. Eu fiz testes utilizando tabela e eu fui fazendo as correntinhas e medindo na fita métrica para chegar a essas quantidades que estão aqui. Porém, fita métrica é uma coisa, corpo humano é outra. Então, por favor, faça a medida no seu quadril e veja se está perfeito o tamanho antes de você continuar. Aí você aumenta ou diminui de acordo com sua necessidade, tá bom? Para o casaco. O casaco, ele foi trabalhado, gente, todo de uma vez essa parte do centro, tá? Uma faixa que vai até o outro lado, direto. E depois outra faixa que também vai até o outro lado e depois vai ser emendada apenas uma parte na frente e outra nas costas. Para essa faixa é quase a mesma quantidade que você fez para o quadril, só que você subtrai 25 correntinhas. Essa informação vai ficar lá no meu blog, tá? Para que você possa relembrar sempre que precisar e que você queira baixar essa imagem e guardar em sua casa.
Então, pro casaco, você subtrai 25 correntinhas das correntinhas iniciais da saia. Então, se eu trabalhei com 241 correntinhas, eu vou trabalhar menos 25 correntinhas, que vai dar 216, tá? E por aí vai, 231 correntinhas, você subtrai 25, vai ser o tamanho do seu casaco, tá bom? Precisa cinturar? Não, só se você quiser. Eu acinturei porque eu gosto da peça cinturada, você não precisa fazer isso, não é obrigado, tá? Então é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Se eu não disse algo que você precisava saber para fazer sua peça, tá? Eu gosto de ajudar, quero que todo mundo consiga fazer de forma perfeita. Não esquece, gente, de deixar um curtir, um comentáriozinho carinhoso pra mim. E de compartilhar com as amiguinhas. Recomendo o canal, assim você vai estar me apoiando. E não se esquece, se você é novo aqui, se inscreva. Vem fazer parte da família. E é isso, boa aula, Deus abençoe vocês. Eu estou aqui com as 240 correntinhas feitas, ou a quantidade que você estiver fazendo para o seu trabalho, tá? Tranquilamente. E você já sabe que a gente está começando da parte do quadril para baixo, né? E depois a gente trabalha a cintura e a parte de cima do casaco do vestido. Então, agora você tem que fechar ele em círculo, tá? E para isso, você tem que deixar com todas as correntinhas viradas para você, para não correr o risco de ficar torcido. Tá vendo essa parte aqui mais grossinha? Ela é o avesso da correntinha, tá? O bumbuzinho dela. Então, você vai ter que virar com essa parte aqui mais achatada para você, tá? Então, vai virando aí, vai ajeitando, porque sempre que você fizer isso, vai dar certo o seu trabalho. Agora, não pode soltar como eu fiz aqui agora, tá? Senão não vai adiantar nada, ele vai voltar a torcer. Então, vou pegar aqui. Veja, eu vou aqui, ó, ajeitando. Quem tiver torcido, eu vou colocar pro lado correto, tá? Pronto. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de água, é chuva, a gente tá chovendo muito aqui na região, muito forte. Nos últimos dias, graças a Deus por isso. Agora que eu cheguei aqui no último, eu vou unir aqui ao primeiro, que eu estava aqui segurando atrás. E vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. Mais uma de espaço, vou pular o próximo ponto e fazer um ponto alto no próximo. Faço uma correntinha de espaço, pulo um, faço ponto alto no próximo. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto no próximo. Então, você já sabe que vai trabalhar grades, tá? De uma correntinha de separação apenas, em todo o entorno do trabalho. Faremos 2 carreiras assim, ok? Então, eu vou dar a volta aqui com essa gradezinha. Chegou aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo e vou subir novamente 3 correntinhas, fazer mais uma e continuar aqui em cima, tá? É só isso, gente, não tem nenhum mistério, nada, não se desesperem, tá? Lembre-se que se você está iniciando, o ponto baixíssimo é quando você introduz aqui a agulha no final ou no início, tá? Dependendo do ponto de vista. Aí você puxa a laçadinha direto para fechar e unir aqui, tá? É bem simples. E aí faz outra carreira igual. São 2 carreiras dessa pra gente começar o ponto fantasia. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui no final do meu sobrou uma correntinha a mais que eu ignorei e considerei como se fosse uma só, tá? Que ela tinha aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Eu considerei como se fosse uma, fiz só uma correntinha aqui e uni. Porque esse aqui, a grade é ponto ímpar, né? E eu trabalhei ponto par para as correntinhas iniciais, foi por isso. Então, agora eu fiz as 2 carreirinhas de grade, tá? E vou unir aqui na terceira do início. 1, 2, 3. Para a sequência do nosso ponto fantasia. Você vai fazer uma correntinha, vai aqui, ó, no mesmo lugar, introduz a agulha, puxa uma laçada e faz um ponto baixo. Vai fazer 1,
duas correntinhas, dá 2 laçadas na agulha. Aí, você vai pular esse ponto grade aqui e sobre o próximo, você vai fazer o ponto duplo. 1, 2, opa, deixa eu pegar aqui direito, que quando trabalha com 2 fios, a tendência de pegar apenas um é muito grande. 1, 2 de novo, 1, 2 laçadinhas e novamente o ponto duplo aqui. 1, opa, 2 e tiro o último. 1, 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha e mais uma vez aqui. 1, 2 e tiro o último. Vamos ficar com 3 pontos no mesmo lugar. Agora, você vai fazer, deixa eu puxar aqui mais fio. Você vai fazer mais 2 correntinhas. E aí, você vai pular esse e sobre esse aqui, você vai fazer o ponto baixo. Tá? Então, o seu trabalho vai ficar dessa forma aqui. Dá uma ajeitadinha aqui pra vocês entenderem, tá? Vai ficar tipo um arco, um semicírculo, tá? 2 correntinhas, ponto duplo, 2 correntinhas, ponto duplo, 2 correntinhas, ponto duplo, 2 correntinhas e ponto baixo. E aí, começa de novo, 2 correntinhas, 1, 2, aí pulo esse e sobre esse ponto aqui, eu vou trabalhar novamente essa sequência de pontos que eu já mostrei pra vocês. Então, ponto duplo, 2 correntinhas, 2 laçadinhas e outro ponto aqui. 1, 2, 1, 2 correntinhas e outro ponto. E você vai fazer isso até chegar cá do outro lado. Essa é a sua sequência para essa carreira e nada mais, bem tranquilo, né? Então, gente, eu encontro vocês aqui no final. Vamos lá? Muito bem, meninas, terminei de fazer todo o trabalho. E pra vocês aqui vai estar fechando certinho, mas pra mim que trabalhei menos uma correntinha, em vez de trabalhar uma a mais, teria que trabalhar 241 em vez de apenas 240, tá faltando um quadro. E por isso ele vai fechar um pouco mais apertado esse último, mas não vai dar prejuízo nenhum não, tá? Só vai ficar um diferente pra mim. E se alguém, por um acaso, errou quantidade de correntinhas, isso aconteceu também, sem grilo, sem desespero, sem preocupação, tá? É só fechar aqui e tá tudo certo. Então, agora, você vai caminhar aqui pra dentro e vai fazer um ponto baixo. Vamos fazer um arco de 3. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um arco de 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui pra esse outro lado, esse outro espaço, e faço um ponto baixo, que ele vai ficar aqui um arco maior. Faço outro de 3. Opa. 1, 2, 3. E aí, nós fazemos aqui, ó, nessas duas últimas correntinhas desse motivinho aqui, tá? Dessa meia lua que nós fizemos. Então, ele vai ficar aqui em cima dessa forma, olha, com 3 arcos, tá vendo? Que nós vamos trabalhar aqui dentro na próxima carreira. Eu vou aqui de novo, caminho pra cá, faço um ponto baixo, e aí eu faço 1, 2, 3, e faço ponto baixo. Faço mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, e eu venho fazer o ponto baixo aqui, e faço mais 3, 1, 2, 3. Essa é a sua repetição para essa carreira. Para todos vai ser dessa forma. Complete aí o seu trabalho e nos encontramos aqui no final. Terminei aqui essa parte, olha que bonitinho que fica. Daria um barradinho fofinho também, né? Então, vamos continuar. Aqui agora eu vou fechar com ponto baixíssimo, que eu fiz o último arco. Então, aqui nesse ponto baixo do início, eu vou fechar, tá? Pego aqui as 2 laçadinhas e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu tenho que caminhar até aqui. Então, eu vou caminhar aqui, ó, por cima da correntinha com ponto baixíssimo, dessa forma. Opa, deixa eu pegar aqui direito, que precisa ficar o trabalho bonito, né? Pegando as 2 linhas aqui em cima. E aqui eu já cheguei, então aqui eu só vou fazer isso, olha, com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, tá? Olha, essa daqui vai ficar assim um pouquinho mais grossa, tá?
mas não tem problema algum. E agora eu vou fazer aqui mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com esse aqui que a gente tinha feito, fica 8, tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque as 3 correntinhas iniciais contam como um ponto alto. Dou uma laçada e venho direto aqui pro próximo. 1, 2. Opa. Tem que prestar atenção, 2 laçadas é mais complicadinho. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dou uma laçada e venho pro próximo. Tá? Ele vai ficando assim, porque esse ponto aqui, ele meio que abre, tá? Você percebe que ele dá parecendo como se fosse embabadar. E esse aqui, ele fecha, tá? Mas se pra você estiver ficando fechado demais, começar a querer emborcar, a repuxar, a ficar estranho, então adicione uma correntinha de separação entre eles, tá bom? Então é isso, agora eu vou dar a volta e encontro vocês aqui novamente, porque são 8 pontos para cada um desse arco de 5 correntinhas, tá? Ignorando esse outro aqui que é só de enfeite. Vamos lá? Então, está dessa forma aqui o trabalho, veja só. Agora, nós temos que caminhar aqui. Já fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha do início. E eu vou caminhar aqui para esse ponto. E vou caminhar 2, tá? Porque nós vamos deixar esses 2 aqui sem trabalhar no início e 2 sem trabalhar no final. E aqui eu vou puxar aqui uma laçada no mesmo lugar, tá? E fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aí eu vou aqui, ó, para esse ponto fazer um ponto baixo, tá? Dessa forma aqui, ficando esses 2 aqui sem trabalhar. Estão vendo? Então, eu pulei aqui 1, 2, no terceiro eu fiz um ponto baixo, sobrou 2, pulei 2 no início, tá? No caso, eu caminhei com ponto baixíssimo por 2 no início. Se pra você essas 3 aqui tá ficando muito pequena e apertadinha, faça 4. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aqui eu vou, ó, pulo o primeiro, pulo o segundo e no terceiro ponto eu faço ponto baixo. E aí, novamente, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e eu venho aqui, ó, faltando 2, tá? Eu faço o meu ponto baixo. Pulei 1, pulei 2 no terceiro, tá? E eu vou seguir dessa forma. Agora, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulei o primeiro ponto, pulei o segundo, no terceiro eu fiz o ponto baixo. Fiz 1, 2, 3 correntinhas, pulei 1, pulei 2, no terceiro eu fiz um ponto baixo e sobrou 2 sem trabalhar, tá? Então, essa aqui é a sua sequência agora. Complete aí e nos encontramos aqui no final. Então, eu já dei toda a volta, tá? Fazendo aqueles arcos de 7 de 3. Agora, eu tô com o último aqui, que eu vou fechar aqui no início. Opa. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o ponto baixíssimo. Vou aqui puxar agora uma laçadinha dessa forma, tá? Apenas, gente, passa a agulha, puxa a laçada pra fazer o ponto baixo. E aí, você vai fazer mais uma correntinha e vamos trabalhar pontos duplos agora. Então, 2 laçadas na agulha, eu venho aqui no de 7 correntinhas e vou fazer o meu primeiro ponto duplo.
Faço outra correntinha de separação, mais 2 laçadas na agulha e o segundo ponto duplo. Mais uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha e o terceiro ponto duplo. Agora eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, 2 laçadas na agulha e vou fazer novamente mais 3 pontos duplos separados por uma correntinha. Então, o primeiro tá pronto, correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, vamos fazer o segundo. 2, 3, agora mais uma correntinha de separação, mais 2 laçadas na agulha e fazemos o terceiro. Faz uma correntinha apenas e agora eu faço aqui, nesse de 3, um ponto baixo. Tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. E aí, você pode ir ajeitando para ele ficar do jeitinho correto, tá vendo que legal? Aí, eu faço uma correntinha, faço aqui 2 laçadinhas e volto a trabalhar essa ponta que nós fizemos aqui, tá? Nosso vestido vai ficar bem vazado, bem brocado, assim, sabe? Pra ser uma ideia, assim, como se fosse uma renda, tá? Então, agora é só isso que você vai fazer. São 3 pontos duplos separados por uma correntinha entre eles. E entre esse grupo de 3 duplos de um lado e do outro, ficam 3 correntinhas. Então, eu acabei de fazer os 3 duplos, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e volto a trabalhar os 3 pontos duplos, encerrando com um ponto baixo lá naquele arco de 3, tá bom? Eu vou adiantar aqui o trabalho, para não ficar tão extenso, tá? E aí, eu volto com vocês. Vamos fazer só aqui o último ponto baixo, para que vocês possam ver melhor, tá? É só você colocar depois, que ele vai ficando assim, meio desajeitado. Você vai ajeitar ao final, tá? Todas as pontinhas para você trabalhar a próxima carreira. Então, eu vou dar a volta dessa forma e encontro com vocês aqui no final. Vamos lá? Então, seu trabalho tá dessa forma aqui. E agora, nós precisamos estar fechando mais, porque ele tá parecendo assim, meio que quer embabadar, né? Então, temos algumas carreiras que abrem, outras carreiras que fecham mais, restringe mais. Então, essa próxima agora vai fechar um pouquinho mais. Eu fiz aqui já uma correntinha última e vou fechar aqui no ponto baixo inicial. Agora, eu preciso caminhar até aqui. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui por cima dos pontos, tá? Dessa forma. Olha só introduzo minha agulha na corrente, na parte de cima do ponto, e puxo o ponto baixíssimo aqui pela correntinha que está na agulha. Então, é só isso aqui, ó, até chegar no meio. Cheguei aqui no meio. Agora, eu puxo uma laçadinha, tá? Faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas, porque vai ser a altura do ponto alto aqui. Faço mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Dou uma laçada na agulha, venho aqui pro próximo no meio e faço um ponto alto. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, laçada na agulha e faço outro ponto alto. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, laçada na agulha e outro ponto alto. Então, você já entendeu que é só isso aqui, porque estamos fazendo a base para a próxima carreira, tá? Que volta a trabalhar aqui. Aqui termina o meu motivo fantasia. Nosso trabalho é apenas repetição dessa parte aqui. Mas eu volto com vocês aqui, tá? Para estarmos iniciando a segunda carreira, tá bom? Para que você não tenha dúvida. Então, eu vou estar explicando direitinho, fique tranquila. Vamos lá? Como o seu trabalho está, eu vou estar medindo aqui para vocês verem qual é a medida do nosso ponto fantasia, tá? Ele tem cerca de 9 centímetros, tá? Cada um desse daqui completo. Então, agora eu vou estar finalizando para iniciar
o próximo sequência do ponto fantasia. Aqui é importante, gente, se você fez a quantidade certinha de correntinhas, tá? Entre cada um, não ficou menos, não ficou mais, vai dar exatamente igual a parte dessa parte que você acabou de fazer. Mesma quantidade. Agora, se você botou mais ou menos, aí você vai ver a diferença quando você for fazer essa carreirinha aqui, tá? Talvez fazendo grade você não perceba, mas quando for fazer essa segunda carreira aqui, ou melhor, a terceira, você vai notar a diferença. Então, agora eu vou pegar aqui, vou contar aqui, a primeira é o ponto baixo, tá? 2 e 3, e introduzo minha agulha, porque foram 2 correntinhas que eu fiz, lembra? Tem um ponto baixo e 2 correntinhas, depois as 7 de separação. Então, fecho aqui. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntinhas, mais uma de separação, vou dar uma laçada na agulha, vou pular essa primeira aqui, deixa eu ver aqui certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pular essa daqui, e sobre a segunda eu faço ponto alto. Tem que ser exatamente a mesma coisa, gente, tem que prestar muita atenção, pra não dar BO depois. Pula o próximo e vai pro próximo trabalhar. Lembre-se que nossa grade é de uma correntinha apenas, tá? Esse barulhinho de sacola é porque eu tô botando a linha dentro do saco para evitar que ela fique em contato com mesa, com qualquer coisa, para ela não sujar, já que ela não tá protegida no plástico, tá? Tô trabalhando em fio duplo. Então, uma correntinha de separação, pulo um de base e faço no próximo. Correntinha de separação, pulo esse e aí eu venho trabalhar em cima desse ponto alto, tá? Então, aqui, ó, nós já temos a quantidade para fazer esse daqui, tá vendo? Exatinho, gente. Se você colocar a quantidade certa de correntinhas, vai dar certo. Pode ter certeza. Então, eu vou continuar aqui, tá? Fazendo dessa forma, uma correntinha de separação, pulo um de base e faço ponto alto no próximo. Vou subir a segunda carreira, tá? E aí, a partir daqui, gente, é só repetição, repetição, repetição. E não faz sentido eu estar gravando novamente, porque seria, na verdade, só repetir as gravações anteriores, porque não vai mudar nada, tá? Não vai aumentar a quantidade, não vai diminuir a quantidade, eu vou só manter, vou só repetir até o tamanho que eu quero pra saia, tá? Então, ele vai ser essa repetição aqui. Eu vou trabalhar cerca de 33 centímetros e volto com vocês, porque aí eu vou definir se eu vou querer uma barra diferente, larga, se eu quero trabalhar mais ou 2 e já terminar nele mesmo, ele mesmo ser o acabamento. Ainda não defini isso, eu defini mais ou menos o modelo do vestido, mas não essa parte do acabamento da saia, que eu vou estar definindo quando eu chegar no tamanho de 33 centímetros, tá? Quem quer saia mais comprida, trabalha um pouco mais. Trabalha cerca de 40 centímetros, tá? Até chegar à parte do acabamento que eu vou pensar, tá bom? E, claro, né, os 33 centímetros vai ser, levando em conta, tá, ele completo. Se ele completo for mais de 33, mais de 33, então eu vou trabalhar um pouco mais de 33. E aí eu vou mostrar pra vocês a quantidade de sequências que trabalhei, tá bom? Vamos lá, então? Terminei de fazer os 33 centímetros, como eu disse, tá? Ficou com 4 motivos, exatamente iguais. E eu vou deixar ele terminando aqui, nessa pontinha mesmo. Se você não quiser que termine nessa ponta, basta fazer a próxima carreira aqui, tá? De correntinhas e aí fazer um outro tipo de acabamento aqui, tá bom? Mas eu quero deixar com essas pontinhas mesmo no final. Só pra você ter certeza aqui, olha só, até a pontinha, ele tem 33 centímetros, tá bom? Deixa eu puxar aqui, pra você ver aqui, até a pontinha, 33 centímetros. Só que, se eu deixar só desse tamanho, vai ficar um pouco curta pra mim, tá? Pra quem gosta de roupa curta, não tem problema, já pode já aqui direto trabalhar o casaco. Mas
eu vou primeiro trabalhar um pouco mais aqui em grade, fazer tipo uma pequena pala, tá? Porque eu acho que vai ser necessário. Então, eu vou ter que fazer... Como eu tô criando tudo aqui, gente, do zero, aí é dessa forma, tá? Eu vou decidindo pelo caminho o que trabalhar. Deixa eu cortar aqui esse fio daqui e encerrar, porque eu não encerrei. E aí, eu vou começar aqui e vou fazer a primeira carreira de ponto grade. Eu vou fazer ponto sobre ponto, exatamente igual. Nada de diferente, tá? Deixa eu pegar aqui as duas pontinhas. E aí, depois, a partir da segunda carreira, eu vou fazer algumas carreiras com um pouco de diminuição para ir adequando a cintura. Só que aí eu vou medindo no meu corpo para ver se tá ficando bom, se eu continuo ou não. Entende? Então, aqui, eu vou estar iniciando no mesmo lugar, vou deixar o acabamento no mesmo cantinho. Puxa a linha aqui. Opa. Deixa eu ajeitar aqui que tá pegando outro fio. Tá? E aqui eu passo a linha por cima da agulha pra tá iniciando. Faço mais duas correntinhas, mais uma de espaço. E eu vou trabalhar aqui a mesma coisa que eu trabalhei pro anterior. Então, eu vou manter as mesmas quantidades. Não vou alterar nada aqui para essa carreira, tá? Será uma carreira simples de ponto grade. Aí, a partir da próxima carreira, eu vou demarcar o local da cintura onde eu vou fazer redução, porque eu vou reduzir apenas no local da cintura, tá bom? E você aí também vai fazer a mesma coisa. Quem não quer trabalhar redução para cintura, não trabalha. Não é obrigatório, tá? É só para quem deseja fazer, ok? Vamos lá, então? Então, gente, tá desse jeito aqui, com mais uma carreira, ele ficou dessa largura, tá? Eu não quero que ele fique muito largo, eu quero fazer mais 3 dedos, o que vai dar mais ou menos 4 carreiras, em que eu vou estar trabalhando diminuições, tá bom? Então, eu vou marcar aqui onde eu vou trabalhar. Eu coloquei aqui mais ou menos no meio o nosso início, para ele ficar sempre aqui, tá? No meio. Eu acho mais fácil de disfarçar depois. E aqui nas laterais, eu vou marcar onde eu vou fazer a diminuição. Eu vou marcar exatamente aqui, ó. Eu vou diminuir esses dois aqui, tá vendo? Da interseção aqui de um lado e aqui do outro, tá? Dá pra ver, né? Então, ele ficou dessa forma, é esses dois aqui que eu vou diminuir. Só que eu não vou fazer a diminuição brusca em todas as carreiras, porque senão vai ficar estranho. Vou fazer uma carreira dessa forma, uma carreira sem aumento, uma carreira com... tipo, uma carreira de diminuição, uma sem diminuição. Uma com diminuição, outra sem diminuição, até chegar às 4 carreiras. Então, eu vou marcar aqui. Deixa eu puxar o fio e dar um lacinho nele. E aí, eu vou trabalhar em ponto grade até chegar ao local aqui onde eu marquei, tá? Tá vendo que eu tô marcando aqui exatamente no cantinho, tá bom? No cantinho de cada lado. Aí, não importa a quantidade de pontos iniciais que você trabalhou. Você vai dobrar a sua peça, vai colocar esse início que você fez aqui para o meio dele, tá? E aí, vai marcar de um lado e do outro exatamente o cantinho, tá vendo? Bem a lateralzinha. E nós vamos fazer redução nela. Então, eu vou adiantar aqui as grades e encontro vocês aqui no primeiro cantinho, tá bom? Vamos lá? Então, cheguei aqui exatamente, tá vendo? Tá faltando esse. Só que esse daqui, veja só como eu vou fazer. Vou voltar essa parte aqui pra mostrar. Nós temos que reduzir esses dois, mas esse daqui já vai fazer parte da redução, e você vai entender. Nós vamos fazer uma correntinha de separação, vai dar uma laçada na agulha, e esse aqui, ó, eu já vou trabalhar apenas metade do ponto, tá?
Dou uma laçada na agulha, venho sobre o ponto que aqui do meio que tá marcado e vou trabalhar metade do ponto novamente, deixando na agulha. Dou outra laçada, venho pro próximo, tá? Lembra que nós vamos reduzir esses dois. Então, aqui no próximo à frente, eu introduzo a minha agulha e faço metade. Então, eu fiquei com esse ponto, mas esse e esse aqui na agulha, tá? Lembrando que aqui nós fizemos a correntinha de separação para esse primeirinho aqui, ó. Que não estamos reduzindo ele. Agora, eu vou fechar todos esses pontos juntos, porque quando eu vier trabalhando para fazer essa grade aqui, eu vou considerar esses três aqui como um ponto só. Então, agora, eu já fechei aqui, né? O ponto, fiz mais uma correntinha e vou trabalhar aqui sobre o próximo e sigo igualzinho, tá? Até lá o final. Então, aqui, ó, eu reduzi essas duas grades. Resumi eles aqui nesse ponto triplo que na próxima carreira eu considero apenas como um. Ok? Vejam só. Presta bastante atenção, porque você vai precisar repetir isso lá do outro lado, tá? É bem simples, então eu não preciso repetir duas vezes a mesma coisa, porque o que você fez aqui agora, você vai fazer lá do outro lado. E se você tiver dúvida, basta voltar esse pedacinho do vídeo aqui agora, tá? E olhar e repetir lá pro outro lado. É bem simples, né? Tá? E aí, depois é só trabalhar ponto grade. Para a próxima carreira, você sobe e você vai trabalhar aqui direto, tá? Sendo que você, quando for trabalhar essa grade, você vai trabalhar aqui um ponto alto apenas, assim, ó, nesse meinho, tá? Entre os três pontos, você vai colocar um ponto aqui. E vai continuar. No resto é tudo igual, tudo igual. E aí, na próxima carreira, tem outra diminuição, que vai ser igual a essa. Mas eu volto e mostro pra vocês verem também como é que ficou a grade aqui, tá? E eu mostro novamente a diminuição só por segurança. Tá bom? Vamos lá? Forma o trabalho, tá? Eu iniciei já a terceira carreira, que estamos trabalhando redução, e parei justamente aqui na segunda redução, tá? Pra poder fazer com vocês. Então, eu vou mostrar aqui como ficou aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, em cima dos três, eu fiz um único ponto, tá? Porque a gente tá reduzindo isso aqui, né? Então, nós vamos de novo reduzir. E aí, vai ser a mesma coisa. Vamos pegar aqui 1, 2, 3. Exatamente em cima do anterior. Tá? Que é pra ficar bem uniforme, ficar bem legal. Não pegue depois, não pegue nas laterais, tá? Vamos pegar exatamente em cima. Então, aqui eu faço a correntinha, tá? E eu vou reduzir 1, 2, 3 pontos novamente. Então, aqui eu vou fazer metade do ponto e deixo na agulha. Dou outra laçada, venho para o ponto central, dou uma laçada aqui e deixo ele na agulha. Então, agora eu vou fazer o último ponto pela metade e eu tô com os 3 pontos aqui, tá? Agora eu só tenho que fechar todos juntos, dessa forma, e fazer mais uma correntinha, que é o espaçamento que estamos trabalhando. E aí, eu sigo trabalhando normalmente para os próximos pontos até chegar à próxima redução, tá bom? Vou andar mais aqui um pouquinho, para nós termos aqui uma noção de como tá ficando a cintura. Depois dessa carreira, eu vou fazer mais uma sem redução. Aí, tá vendo? Como ela vai dando uma curvaturazinha e fica bem sutil, ela fica bem uniforme, bem gostosinha, bem bonitinha. Não fica aquele negócio feio, estranho, todo encolhido de vez, tá? Essa é a ideia. Por isso que é uma carreira de diminuição, uma carreira sem diminuição, para ficar um trabalho bonito e bem feito. Então, eu vou terminar de fazer essa carreira aqui com essa redução, vou repeti-la cá do outro lado, tá? Exatamente igual. E faço mais uma carreira sem diminuição, igual a essa daqui, ó, que eu tinha acabado de fazer, tá? Feito isso, eu vou deixar esse trabalhinho aqui para começar o casaco, porque o casaco vai ser feito a parte costurado na peça, tá? Então, vai ser basicamente isso agora. Eu vou fazer terminar essa carreira e fazer mais uma sem a diminuição e sem aumento também, só ponto sobre ponto. E aí, nós voltamos para dar início aqui ao casaco. Vamos lá?
Então, meus amores, vai ficar mais ou menos dessa forma. Eu já fiz um lado para que vocês tenham noção e para eu testar tamanho também, né? Porque como não tem receita, eu tô criando, eu preciso primeiro testar para depois ensinar a vocês, tá? Mas não há prejuízo, porque são duas partes iguais a essa daqui, em que trabalharemos frente e costas de uma única vez, tá? E aí você vai fazer uma pro lado e a mesma que depois você vai fazer outra e você só vai virar assim pro outro, tá? Então você não tem que fazer dois diferentes, são dois iguais, que você um vai costurar dessa forma, outro vai costurar dessa forma. Vamos costurar aqui ao meio até a altura dos seios, um pouco acima dos seios, tá? E aí o tamanho do decote vai depender do seu gosto. E depois que tivermos costurado as duas partes, fazendo a união aqui para fazer o decote e fazer as costas, então nós vamos costurar tudo aqui. Depois que costurarmos tudo aqui, vamos trabalhar uma telinha aqui dos lados, tá? Dessa mesma grade aqui, igual, até a altura da cava do braço. E fazendo a cintura, claro, né? Então, gente, agora vai ser isso. Nós vamos fazer essa parte aqui. E pra fazer, eu fiz alguns testes e eu percebi que vai ficar bom quase o tamanho que trabalhamos aqui, tá? Só que menos 25 correntinhas. Então, o tamanho que você trabalhou, menos 25. Eu trabalhei 241 correntinhas, então aqui pra a parte do casaco, eu fiz 216 correntinhas, que é 241 menos 25. E aí, de acordo com o que você fez, você vai subtrair 25 e vai trabalhar, tá bom? No caso, quem trabalhou 250 correntinhas, 251 correntinhas, vai fazer menos 25, vai ficar com 226 correntinhas, por exemplo, tá? Então, faça seu cálculo aí, use a calculadora do seu celular, subtraia 25 da quantidade inicial que você fez e você vai fazer a mesma quantidade de correntinhas. Eu vou ensinar pra vocês como deixar a lateral quadradinha, tá? Porque vocês trabalharam esse ponto circular, mas ainda não trabalharam ele quadrado. Então, eu vou ensinar como deixar ele quadrado. Eu vou fazer as minhas 216 correntinhas e volto com vocês pra mostrar aqui esse início, porque quem é iniciante pode ter dúvida, tá? Como iniciar a correntinha com ela aberta. A trabalhar em cima das correntinhas. E aí, depois, eu volto pra ensinar só o início de cada um aqui, que é a parte crítica pra vocês. Combinado? Vamos lá, então. Bem, estou com as 216 feitas, tá? A sua quantidade, que é o tamanho que você fez pro quadril, menos 25 correntinhas, lembre-se disso. Então, agora, eu vou estar aqui iniciando. Como é que eu vou iniciar? Tá? Você não precisa se preocupar em estar virando pra você e tal, só quando você estiver fazendo. Mas, como nós fizemos no início, não, tá? Então, você vai segurar na última correntinha feita, vai fazer mais 3, que é a altura do ponto alto, e mais uma, que é a de espaço, tá? Vai dar aqui uma laçadinha na agulha, você vai pular a que você estava segurando e vai fazer um ponto alto na próxima. Opa. Apenas isso. E aí, agora, ponto grade normal. Pula uma correntinha de espaço, faz ponto alto na correntinha seguinte. Faz uma correntinha de espaço, aí pula uma e faz ponto alto na correntinha seguinte. Cuidado para não pular mais de uma correntinha, nem de fazer duas correntinhas seguidas, tá? Pula uma, faz ponto alto na seguinte, para não dar erro. Então, presta muita atenção aqui, tá bom? E aí, você vai trabalhar toda a correntinha dessa forma, tá vendo? É bem simples isso aqui, gente. E aí, chegando cá no final, você vai encerrar aqui, né, a última correntinha com um ponto alto e vai subir a próxima carreira, fazendo novamente 3 correntinhas com a altura do ponto alto, mais uma de espaço e fazendo ponto alto sobre o primeiro ponto que você encontrar logo após, tá? Você virar o seu trabalho. E vai continuar. São 2 carreiras de grade, tá bom? Pra ficar desse jeito aqui, ó. São 2 carreirinhas, tá bom? E aí, eu encontro com vocês pra fazermos essa nossa primeira carreira aqui. Tá legal? Vamos lá? Então, estou aqui com as 2 carreiras feitas, como eu havia dito, tá? Tá vendo aqui? É bem simples, gente, esse trabalho. Agora,
eu vou estar virando o trabalho, tá? E nós vamos estar iniciando aqui. Então, aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha, puxar uma laçada e fazer um pontinho baixo. Vou fazer 2 correntinhas, dar 2 laçadas na agulha. Aí, eu vou pular essa grade aqui próxima, tá? Temos esse ponto, pula essa grade e você vem trabalhar aqui, ó, no terceiro a partir daqui, tá? Desse jeito. E aí, vai fazer o ponto duplo. Mais 2 correntinhas, 2 laçadinhas. E vamos fazer outro ponto duplo. 2 correntinhas, 2 laçadinhas e o terceiro ponto duplo. 1, 2 correntinhas, pulo esse logo em seguida e faço um ponto baixo no da frente, tá? Porque ele envolve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui das grades, tá? Então, aqui agora eu faço 2 correntinhas, dou 2 laçadinhas, pulo esse daqui à frente e faço no seguinte. Esse mesmo trabalho, tá? E você vai fazer assim até o final dessa carreira. Vai dar certinho, tá? Não se preocupe. Então, aqui, tô fazendo o segundo só a título de lembrança, tá? E agora, você vai continuar aí. Eu encontro com vocês lá no final da carreira para subirmos aqui a próxima carreirinha. Vamos lá? Aqui, ó, gente, deu certinho, tá vendo? Terminou com a quantidade certinha, tá? Então, tá tudo certinho aqui. Agora, nós só temos que virar o trabalho para continuar. Então, agora eu vou fazer a seguinte forma. Aqui onde eu tô, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo, tá? Dessa forma. Passa a agulha aqui pra dentro, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, daquelas 2 correntinhas feitas, puxo uma laçada aqui também e faço ponto baixo, tá bom? Agora, você vai fazer 3 correntinhas e vai fazer aqui o ponto baixo, fazendo o primeiro arco. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E eu venho aqui pro próximo pra fazer o ponto baixo. Peguei só um lado aqui do fio. 1, 2, 3 correntinhas e eu venho pra cá fazer o ponto baixo. Que agora nós vamos trabalhar aquela carreirinha de arco, tá? Aqui pro outro lado apenas faz o ponto baixo sem fazer correntinha de separação. E agora 3 correntinhas e ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou fazer isso até o final, tá? Onde eu vou encerrar lá também da mesma forma com ponto baixo e depois com ponto baixo aqui na lateral do ponto, tá? Encontro vocês lá no final para subirmos nossa próxima carreira. Cheguei aqui ao final, gente. Não fiz o último ponto aqui para encerrar a carreira para fazer junto com vocês, tá? Eu fiz aqui o arco de 5 e o arco de 3. Terminado o arco de 3 aqui nessa lateral de 2 correntinhas, agora aqui, ó, nesse início, eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Combinadinho? Agora, eu viro meu trabalho, porque nós vamos trabalhar dentro dos arcos de 5. Para isso, você vai subir 4 correntinhas, que é a altura do ponto duplo, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Lá no final, quando você encerrar aqui, você vai fazer aqui, nesse início, um ponto duplo, que eu vou fazer junto com vocês, tá? Então, fiz as 4 correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui direto para trabalhar os 8 pontos altos. Aqui você já sabe que é 8 pontos altos para cada arco de 5, sem fazer correntinha de separação entre eles, tá? Você já trabalhou isso, é bem tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, você dá a laçada na agulha e vem direto pro próximo arco de 5. Bem simples, né? Opa. Não peguei os 2 fios ao mesmo tempo.
Bom, eu vou continuar aqui trabalhando meus 8 pontos altos, tá? Quando chegar lá no final, eu volto com vocês para subirmos a nossa próxima carreira. Terminei de fazer essa carreira, ok? Agora, nós vamos encerrar ela. Faça 2 laçadinhas na agulha e aqui nesse ponto baixo que nós fizemos, nós vamos fazer o ponto duplo, tá? Dessa forma. Pra ele ficar assim, quadradinho aqui do lado, tá bom? Agora, você vai virar o seu trabalho. E vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, que é a altura do ponto duplo. E vai fazer mais 3 correntinhas, que é o arco que nós vamos trabalhar aqui, tá? Aí, você vai contar aqui 1, 2. Aqui no terceiro ponto, tá? Você vai fazer o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aí, você vai aqui, ó. Pula 1, 2, no terceiro ponto, você faz um ponto baixo, tá bom? Dessa forma. Vai trabalhar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E aí, você pula 1, 2, no terceiro, você faz um ponto baixo. E assim por diante, tá? 1, 2, 3 e faz o ponto baixo, fazendo o arco de 3. Aí, vem o arco de 7. Você já conhece essa carreira, então eu vou adiantar ela. Encontro vocês lá no final para nós encerrarmos essa carreira e subir a próxima. Vamos lá? Terminei de fazer aqui a carreira e agora nós vamos encerrar ela. Você vai fazer 3 correntinhas, 2 laçadinhas na agulha e aqui, ó, onde nós terminamos, tá? Aquelas 4 correntinhas. Na quarta correntinha, você vai fazer o ponto duplo dessa forma, tá? Ele vai ficar assim. Ok? Agora, você vai virar o seu trabalho, vai subir aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, vai fazer mais 2 correntinhas de separação, faz 2 laçadas na agulha e vai fazer um ponto duplo aqui dentro. Mais uma correntinha de separação, 2 laçadinhas e outro ponto duplo aqui dentro. Mais uma correntinha de separação, 2 laçadinhas e o nosso último ponto duplo, porque nós fizemos uma metade daquele biquinho, tá? Agora, você vai fazer uma correntinha, vai fazer o ponto baixo aqui dentro, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui, a lateral. E agora, você segue normal, faz uma correntinha, 2 laçadinhas e nós vamos fazer o bico, tá? Mais uma correntinha de separação. E ponto duplo, uma correntinha de separação e ponto duplo. 1, 2, 3 correntinhas e vai fazer o outro lado dos 3 pontos duplos separados por uma correntinha, tá? Encerrando com uma correntinha e ponto baixo no arco de 3. Tudo que você já vem fazendo, já fez na saia, nada diferente, tá? A única diferença que vocês estão tendo é como inicia e encerra a carreira, tá bom? Então, aqui eu vou seguir da mesma forma e lá no final eu vou encerrar desse mesmo jeito, mas eu volto para mostrar para vocês o encerramento e o início da próxima sequência do nosso ponto fantasia. Vamos lá? Então, meninas, estou no último, tá? Já fiz todos. E aí, você vai dando uma ajeitadinha, puxando ele pra cima pra ele ficar arrumadinho, tá? Aqui, agora, eu faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha e sobre esse ponto aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto duplo, tá? Dessa forma. Melhor fazer no quarto pra ele ficar melhor, peraí. Que ele tem que ficar bem retinho. 1, 2, 3, aqui no quarto. Opa. Pronto. Então, eu já terminei aqui de fazer essa parte. Toda uma sequência está pronta. Vamos começar a segunda sequência. Para esse trabalho central do casaco, não vamos trabalhar na sequência outro desse daqui, tá? Nós vamos direto, como é o gráfico original desse ponto fantasia. Então, eu vou explicar para vocês agora o início dessa próxima carreira. E mais uma que é
essa daqui, tá? Depois disso, vocês conseguem fazer o resto da sequência sozinhas, porque é só repetição do que eu já mostrei. Então, vou virar o trabalho. Aqui mesmo onde eu estou, eu vou introduzir a minha agulha aqui no ponto, dessa forma. E vou puxar aqui uma laçadinha e fazer o ponto baixo, tá? Feito isso, desculpa, gente, é ponto alto aqui, perdão. Então, são 3 correntinhas para subir, tá? E faço mais 7, que é a distância entre cada um dos nossos biquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Dou uma laçada na agulha e eu venho aqui, ó, nesse meio das 3 correntinhas e faço ponto alto. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e novamente pra cá e eu faço ponto alto, tá? E vou seguir dessa forma agora até lá o final. Quando você estiver trabalhando lá, que voltar aqui, você vai contar as 3 correntinhas e vai fazer o último ponto baixo sobre a terceira correntinha aqui do início, tá? Só adiantando. Então, eu vou terminar aqui essa carreira, que é apenas isso, 7 correntinhas e ponto alto, 7 correntinhas e ponto alto para cada um dos bicos. E eu mostro para vocês como trabalhar aqui a primeira carreira da segunda sequência. Vamos lá? O último aqui para fazer, já fiz todos os outros 7, tá? Para cada, tá vendo? Agora, vou fazer aqui a laçada e aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer o ponto alto. Opa, pronto. Fiz o último, viro meu trabalho. E aqui nesse mesmo lugar, eu introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, dou 2 laçadas e agora eu vou contar aqui, tá? A partir do início. Deixa eu virar ela aqui para ficar mais fácil de contar. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e vou fazer aquele pontinho. Faço aqui o ponto duplo, mais 2 correntinhas, 2 laçadas no mesmo lugar, outro ponto duplo. 2 correntinhas, 2 laçadinhas, eu faço o terceiro ponto duplo. 2, 3, mais 2 correntinhas e sobre esse ponto alto eu faço um ponto baixo e começo tudo de novo, tá? Então, gente, é a mesma coisa que vocês fizeram aqui, só que você vai estar fazendo direto na correntinha, tá? Na quarta correntinha que fica no centro. 3 para um lado, 3 para o outro e uma no centro, formando as 7 correntinhas, tá? É basicamente isso. A partir daqui é repetição dessa carreira aqui. Você vai fazer novamente essa e essa. Vai encerrar nessa carreira, tá? E aí, vai cortar a sua linha, porque nós vamos unir aqui no meio, nessa carreirinha que nós fizemos, tá? Deixa eu virar pra cá, pra que vocês possam ver bem. Então, são 2 carreiras completas, tá vendo? E aí, depois que terminar, nós vamos unir, tá? A parte do centro até a altura que quiser o decote pro seio e as costas também. Que você pode deixar aberta, pode emendar só uma partezinha e ficar uma abertura bem legal nas costas. Aí vai depender do seu gosto, tá? Como vai ser a parte das costas. Então, vou terminar agora essa sequência para ficar com igual a essa. Que é só repetição dessas anteriores. Se você esqueceu e tiver com dificuldade aqui só de olhar no que você já fez, volte uma parte do vídeo para fazer, tá? Que vai ser a mesma coisa. E aí, nós voltamos para emendar aqui, uma na outra, e depois costurar na peça. Vamos lá? Meninas, eu terminei de fazer o outro lado e coloquei aqui com o alfinete para poder ter noção da altura que eu quero emendar. E aí, já medi em mim para ver se ficaria bom, se não ficaria muito decotado. Eu gostei do tamanho. Eu vou considerar aqui a frente do nosso trabalho, onde tem os pontos altos, tá? Onde fez aqui os 8 pontos e esse daqui, tá? Do nosso detalhezinho. Eles estão pro lado direito, então é esse que eu vou considerar. Esses aqui que estão pro lado esquerdo, você ignora.
O importante é que esses pontos que vão chamar mais atenção estejam pro lado direito. Então, vou colocar aqui sobre a base aqui da peça, para mostrar para vocês quantos centímetros eu vou estar unindo agora, tá? Eu vou estar aqui unindo cerca, deixa eu ver, entre 22 e 23 centímetros mais ou menos. Vai dar aqui a metade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ondinhas aqui do nosso motivo. 7 delas vai dar cerca de entre 22 e 23 centímetros, tá? Esse é o tamanho que eu quero pro meu decote. Não vai ficar muito profundo, nem vai ficar muito em cima me sufocando. A parte de trás eu vou fazer um pouquinho mais, para ele não ficar tão baixo nas costas, tá? E aí você pode fazer como quiser. Pode deixar, unir só um pouquinho aqui, deixar toda essa parte aberta. Vai do seu gosto, ok? Então, eu vou estar aqui unindo. Tirando a metade inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Uma mais do que a frente. E aí, quem gostar das costas mais fechadas ou a frente mais fechada, pode unir até um pouco mais. Não una demais para você não ter espaço para passar a cabeça. Pensa direitinho sobre isso, viu? Tenha cuidado. Tem que deixar o espaço para que você consiga vestir, ok? Então, gente, agora eu vou voltar com vocês já fazendo essa união. Então, eu vou fazer a união com agulha e linha, porque vai ser mais rápido, tá? Você pode escolher a forma como você quiser unir. Em zigue-zague, em crochê, com a agulha e linha, ou fazendo um pontinho invisível com crochê, tá? Aí você vai escolher como vai fazer essa união. Mas eu vou fazer com agulha e linha porque vai ser rapidinho. Então, eu vou tirar aqui as agulhas porque eu sei quanto eu vou unir. Eu vou unir 7 ondinhas dessa, contando a metadinha, tá? Então, são 7,5 que nós vamos estar unindo, ok? E eu vou fazer essa união pelo avesso. Então, eu vou aqui pegar ele aqui pelo avesso. E posso começar de cima para baixo. Basta eu contar para fazer certinho. Coloca os dois emparelhados, tá? Certinho aqui, ó. Para ele ficar ondinha com ondinha certinho, tá bom? E aí, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, no final da 7ª aqui, tá legal? Olha, é onde nós vamos estar unindo. Nesse pontinho aqui, nós vamos começar, que tá aqui, ó, exatamente no meio, tá bom? E você vai pegar o outro do mesmo lado, o equivalente. Então, eu vou pegar aqui na alcinha que sobra, tá? Quando nós fazemos aqui o trabalho inicial, eu introduzo a agulha por elas e vou puxar aqui a laçadinha, olha. Tô usando o fio simples, tá? O mesmo fio, que é o Mirella. Então, eu vou passar novamente, eu tô segurando o inicial aqui com o dedo, pra ele não passar direto, porque nós vamos fazer um nó aqui agora, tá? O nosso nozinho inicial. Agora, é bem simples, é só pegar os nozinhos, ó, as alcinhas aqui, ó, da correntinha, tá? De um lado e do outro. Aí, como o meu eu trabalhei com 2 fios, eu tenho que ter o cuidado de pegar os 2 fios juntos. Senão, não vai ficar legal a costura. Então, pego aqui de um lado e do outro. Pego aqui o ponto de um lado e pego o ponto do outro. Tá mais lento aqui agora, parecendo que não vai ser um trabalho tão rápido, porque eu tô fazendo lento para que vocês vejam. E porque quando você tá fazendo na frente do vídeo, você acaba trabalhando mais devagar mesmo. Porque é diferente de você estar trabalhando, até a forma de pegar no trabalho fica diferente, então vai ser só isso, gente. E eu vou fazer a mesma coisa lá pro outro lado, só que lá do outro lado eu vou unir 8, que além de dar a diferença entre as costas e a frente, eu não fico com as costas tão baixas, me preocupando com que tipo de sutiã eu vou colocar para que não apareça nas costas. Mesmo porque eu vou usar em igreja, no culto de Natal lá na minha igreja, e eu não posso estar com decote profundo nas costas, né? Então, eu vou fazer uma a mais do que fiz à frente. Tá bom? Deixa eu agora mostrar pra vocês aqui.
Aqui vai ficar dessa forma. A frente vai ficar assim. Tá legal? Vai ficar bem legal, né? Então, agora, gente, eu vou terminar de costurar aqui até o final. E vou fazer a mesmíssima costura cá na parte das costas, só que unindo uma a mais, ok? Quando chegar aqui ao final, você vai cortar sua linha, fazer o acabamento dela aqui por dentro bonitinho. Agora, para a base, eu vou analisar se eu vou fazer esse tipo de costura ou se eu vou usar uma diferente, tá? Então, eu volto já para definir como nós vamos costurar na saia. Então, eu tô aqui com as partes da saia, tá? Eu vou dobrar ela aqui direitinho no local onde nós fizemos aqui as reduções de um lado e do outro. Ela tem que ficar certinho, tá? Então, a nossa emenda aqui vai ser o nosso guia do meio da peça. E eu vou pegar aqui por esse meio e vou alfinetar pela costura aqui. Eu tô começando pelas costas, tá, gente? Eu vou deixar essa emenda aqui que nós fizemos central para as costas. Então, eu vou começar aqui a emenda como meu guia pelas costas e depois eu trabalho a frente, tá? Então, aqui eu vou juntar, ó, um com o outro. E exatamente nele eu vou pegar de um e vou pegar aqui no meio do outro, tá? Pra prender. Estando essa partezinha presa, agora eu preciso prender aqui a outra lateral. E ele tem que ficar, ó, eu tenho que dar um jeito dele ficar todo certinho, tá vendo? Onde ele tá meio dobrado, você conserta. Ó, e vai colocando ele certinho. Que ele tem que ficar todo retinho. Chegou aqui no último ponto, onde você pode coisar, então você aqui vai colocar o seu alfinete para marcar onde você começa a costura ou termina. E aí, quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o da interseção, tá bom? Aqui. Então, sobrou 7 pontos. Deixa eu vir mais pra cá. Opa, não pode sair do lugar, não. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e o da interseção, tá bom? Daí, eu vou por aqui pro outro lado. E vou agora, a partir desse aqui que eu encontrei, eu tiro de cá. Então, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouco mais, para que vocês consigam ver mais. E aí, a partir daqui, deixa eu ver aqui o ponto que está exatamente aqui na interseção, é esse daqui. Então, tô segurando ele, tô contando a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No 8º ponto, eu coloco minha agulha, que é onde eu vou encerrar a parte aqui de cima, tá? Ele tem que ficar com a mesma quantidade de um lado e do outro. Não pode ficar diferente, ok? E eu vou colocar aqui mais alguns alfinetes ao longo, para ele ficar mais firme. Para quando eu for, deixa eu ajeitar aqui. Para quando eu for costurar. Pro seu vai ser igual que o meu, só se você tiver feito a mesma quantidade de pontos, tá? Se você não fez a mesma quantidade de pontos, vai dar uma quantidade diferente. Não se assuste com isso, vai dar certo também, não tem problema nenhum. A diferença foi só que eu fiz menos e você fez mais pontos. Então, você vai colocar no meio e vai ajeitar a sua peça para que ela fique assim, toda certinha, um lado com o outro, tá? Feito isso, de um lado, você vai contar quantos pontos sobraram e vai reproduzir pro outro, ok? É só isso, gente, não pira aí, por favor, tá? E vai dar certo, ok? Vai ficar uma quantidade diferente de minha, para mais ou para menos. Não estique a peça para dar a mesma quantidade do meu, por favor. Não estique, porque vai ficar feio depois. Então, dito isso, tranquilizado vocês, nós vamos fazer aquela mesma costura. Eu vou virar pro avesso, porque eu vou trabalhar com o avesso, tá?
E aqui onde eu marquei o meu último ponto, deixa eu ver, eu vou novamente aqui, ó, a partir da interseção, eu vou contar 7, eu não conto da interseção aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, a partir do oitavo, eu vou estar fazendo a costura. Eu vou tirar esse primeiro alfinete aqui. Onde eu introduzi a minha agulhinha, eu boto o alfinete pra não me perder, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar de um lado aqui do ponto, tá? Tô pegando aqui pelo meinho desse ponto mesmo. E eu vou vir aqui, nesse outro ponto, pegando também aqui os dois. Eu quero que esse negócio fique bem firme, tá? E aí, vamos ver como é que vai ficar a costura. Vou tirar aqui a agulha, o alfinete, pra não me atrapalhar. E nós vamos fazer aquela mesma costura que eu já fiz com vocês antes, tá? A gente segura aqui a linha inicial, pra ela não correr. E vai novamente, passa pelos mesmos espaços, pra gente fazer o nó inicial. E aí, ó, é só você agora colocar assim, tá vendo? Vai colocando aqui a linha inicial aqui no meio, pra que quando você prender aqui as laterais, ela também já fique presa na costura. Assim você não tem outra linha pra fazer acabamento. E aí, você pega uma lateral e pega a outra junta, tá? É importante que o seu trabalho ele fique retinho lado a lado, tá bom? Para que você possa fazer isso, você vai pegar ponto de um lado, ponto do outro, pontos equivalentes para cada lado, de forma que para os dois trabalhos fique tudo bem retinho, bem certinho. Eu pego aqui a correntinha do lado e a correntinha do outro lado. A linha tá muito grande que eu separei aqui, tá fazendo confusão. Não faça como eu, tire pedaço um pouco menor. Não muito pequeno, mas não tão grande como eu tirei. Porque faz uma bagunça retada. Agora, eu vou aqui continuar fazendo essa costura. Opa, não tô pegando direito aqui. Vamos ver como é que tá ficando a costura do lado direito. Já costuramos alguns pontos, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui do lado direito. Dá pra ver bem? Tá uma costura boa, tá? Eu tô gostando. Então, eu vou continuar com essa costura mesmo. Eu vou chegar até lá ao final, ok? Onde tiver linha sobrando, aqui não, né? Porque tá embaixo, mas aqui no caso, você também pode fazer a mesma coisa que tá fazendo aqui, ó, com essa linha inicial, tá? Você vai puxar ela assim, ó, por cima da peça e você vai costurando ela, junto com toda a costura que você estiver fazendo, prendendo ela, que aí já é menos linha pra você fazer acabamento. Quando depois que eu terminar essa parte aqui, eu volto pra dar orientação pra gente colocar a parte da frente. Voltei aqui no final pra mostrar a vocês aqui o nó final, tá? E pra falar, a ponta que tinha aqui, que havia terminado a carreira, eu puxei ela pra cá pra poder costurar, tá vendo? Deixei até a pontinha aqui pra vocês verem. E aí, ela fica presa aqui na costura, fica tudo certo, tá? Então, aqui você só vai passar por uma ou duas vezes, tá? Pra você ter certeza que o trabalho ficou bem preso, ficou bem seguro. E depois você vai fazer aqui o lacinho e passar a linha aqui por dentro pra fazer o nó. Tá bom? Feito isso, você vai passar aqui com a agulha por dentro dos pontos que você fez, pra poder esconder a linha e não correr o risco dela
soltar. Agora eu corto aqui. E nós vamos fazer o mesmo lá na frente. Então, aqui você já tem um guia pelas costas, tá? De como você vai fazer. A costura das costas ficou assim. Tá vendo aqui a costurinha? Certinho no meio. E você vai se guiar agora por essa costura pra tá fazendo a marcação do outro lado. Então, vamos ajeitar aqui. Temos a nossa costura aqui desse lado. Ajeita tudo, não pode costurar torcido. Tem muito cuidado agora, tá? Então, essa aqui é a minha guia, tá? Essa costura aqui no meio. Aqui, eu vou dobrar aqui certinho, porque ele precisa ficar no meio certo. Então, pelo que eu estou vendo, vai ser aqui, tá? O meio pra tá marcando, pra tá começando. De cá, onde eu vou começar? Pra eu marcar antes de virar pelo avesso, né? Pra fazer aquela mesma costura, gente. A costura é igual, então não preciso repetir. Eu só vou dar instrução de como você vai colocar aqui pra dar tudo certo depois. Então, eu venho aqui a partir aqui, ó, da interseção de um lado ao outro. Tá? Vou segurar nele e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no 8º ponto é onde eu vou iniciar. Tá bom? Ele tem que ficar com a mesma quantidade de frente e costas aqui. Marco aqui. Deixa eu prender aqui melhor pra isso não soltar depois, quando eu estiver virando. De qualquer sorte, vocês sabem que eu vou contar antes de costurar pra ter certeza, né? O trabalho tem que ficar bem feito. Então, pra cá, você vai fazer a mesma coisa. Você vai contar, vai pegar aqui o ponto que vai ficar aqui nessa interseção, ó, das diminuições. É seu guia. Então, esse você não conta, você conta a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse aqui é o 8º ponto, onde nós vamos colocar aqui a nossa marcação final ou inicial. Vai depender de quando você virar por onde você vai começar a trabalhar, tá? E aqui depois eu vou marcar direitinho, pra ele ficar bem certinho, tá bom? Porque eu tô meio desajeitada aqui a forma como eu tô sentada. Então, é isso. Marquei aqui, vou virar a peça do avesso pra poder fazer essa costura. Igual a que eu fiz cá para as costas, tá? Então, eu vou adiantar essa costura que você já viu como eu faço. E você pode adaptar a sua forma de fazer. Se você tiver uma forma melhor, você pode utilizar a sua tranquilamente. E aí, eu volto com vocês pra trabalharmos a lateral. Porque aí, nós vamos costurar até a altura que nós costuramos também a cava do seio aqui, tá? O decote, melhor falando. Nós vamos trabalhar a cava do braço até a altura do decote, certo? Mais ou menos. Quem fica muito apertado pode fazer um pouquinho mais embaixo, tá? Tipo, uns 2 dedos mais baixo, que fica tranquilo, tá bom? Então, é isso. Voltamos já. Então, meus amores, é assim que vai ficar o seu trabalho quando você fizer dos dois lados. Eu só fiz de um lado porque eu precisava saber quantas carreiras eu precisava fazer, quantas carreiras de diminuição e aumento para cinturar minha peça. Essa cinturação da peça não é obrigatória, tá? Nem sei se essa palavra existe, a cinturação. Acho que eu criei palavra, não sei. Enfim, mas não é obrigatório, tá? Quem for mais cheinha, não quer marcar muito, não faça esse acinturado. Você vai trabalhar reto, normal, tá bom? Mas pra quem gosta da cinturinha demarcada, vai fazer esse trabalhinho de diminuição que eu fiz. E pode fazer até mais do que eu fiz, vai depender do tamanho da sua cintura.
Eu fiz apenas 2 reduções mais, tá? Em carreiras alternadas, como a gente trabalhou aqui. Depois trabalhei uma quantidade de carreiras sem fazer nem aumento nem diminuição. E aí depois eu trabalhei mais umas 3 carreiras com aumento, tá? Pra comportar o seio, pra não ficar achatado o peito, muito apertada a peça, senão nem veste direito, né? Então, nós vamos começar aqui a fazer esse trabalho, tá? Que é igual para os dois lados, nada vai mudar, gente, absolutamente nada. Tá bom? Então, relaxa que você não terá prejuízo, porque eu já fiz um lado. Vou pegar aqui a linha, iniciar, e nós vamos aqui, ó, eu vou contar 3. Aqui já temos duas correntinhas, vocês lembram, né, que nós fizemos 2 correntinhas aqui. E o ponto, então aqui no ponto, que formaria 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Eu introduzo a minha agulha e vou puxar aqui, ó, uma laçada, desse jeito. Daí, eu vou passar a minha agulha por aqui, tá? A minha linha, e vou prender ela aqui na correntinha. Dou uma laçada na agulha e eu venho aqui, ó, nesse ponto de grade livre, tá? No 7º que nós fizemos aqui. E eu vou fazer o ponto alto. E aí, eu vou seguir com grade até aquele lugarzinho das diminuições. Porque nós vamos estar sempre pegando de um lado e pegando do outro para estar prendendo as laterais do casaco, tá? E formar aqui a nossa cintura. Quem tiver habilidade na costura pode até usar aqueles tecidos finos, tá? Para fazer uma transparência aqui na lateral, vai ficar bem legal. Cheguei já, deixa eu voltar aqui, porque eu não faço ponto nesse daqui, tá? Então, deixa eu mostrar bem aqui pra vocês. Chegamos aqui na redução, tá vendo a redução que fizemos? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vai reduzir 1, 2, 3, igual fez aqui. Então, aqui no primeiro eu introduzo a minha agulha, faço metade, deixo aqui. Mais uma vez, faço metade, deixo na agulha. Outra vez, faço metade, deixo na agulha. Agora, eu tenho que encerrar tudo de uma vez. Opa, um momento que a linha tá prendendo aqui. Testando minha paciência. Pronto. Agora, aqui eu fecho tudo junto. Encerro o meu ponto e faço uma correntinha. Agora, eu venho aqui pro próximo, próxima grade à frente, tá? Porque você já trabalhou esses 3 fechando e transformando em um único ponto, tá? E agora, você continua trabalhando os próximos. Até chegar lá no cantinho. Como eu disse, esse trabalho não é obrigatório. Faz se quiser. Para quem gosta de peça cinturada, eu recomendo. Mas para quem não gosta de peça cinturada, não tem prejuízo nenhum. Cheguei aqui ao último ponto. Esse ponto aqui, onde foi costurado, eu não trabalho ele, tá? Eu vou simplesmente prender. Vocês lembram que tem 2 correntinhas e o ponto alto aqui. Então, sobre esse ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas, tá? E aí, eu vou contar aqui 1 do espaço que nós fizemos, 2 o ponto, 3 o espaço, tá? Então, no terceiro, eu introduzo minha agulha e faço ponto baixíssimo. Viro meu trabalho. E vou trabalhar agora pelo avesso. Faço uma correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto da carreira anterior. Nessa carreira aqui, eu não tenho diminuição. Você vai trabalhar apenas ponto sobre ponto até o outro lado. Então, gente, eu vou adiantar aqui e encontro vocês lá no final, tá bom? É o final.
tá? E aqui, ó, gente, sobre aqueles 3 eu fiz apenas um ponto, tá bom? Agora, nós vamos estar fazendo a correntinha que falta e vamos unir. 1, 2, 3. Aqui, ó, nesse meinho, que é entre os 2 pontos, aquela correntinha entre os 2 pontos, igual do outro lado. Preste sempre atenção onde você começou do lado anterior, tá? Desse outro lado, pra você repetir no lado de cá, senão ele vai ficar torto, vai ficar desigual, vai ficar feio. Então, por favor, presta muita atenção. Faz 2 correntinhas novamente. E aí, importante, sempre quando tiver esse ponto baixo, você vai fazendo o ponto seguinte, não vai fazer sobre ele, tá bom? Então, eu vou aqui, ele seria aqui, ó, 1, 2, 3, seria nele. Só que eu não vou trabalhar ele de forma alguma. Eu venho direto aqui para esse ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar a grade até chegar lá para o meu segundo, para minha segunda diminuição. Tá bom? Então, agora aqui é só trabalhar ponto sobre ponto até a diminuição. Já estamos chegando, só para relembrar que não custa nada. Você vai repetir a mesma quantidade que você diminui para um lado, você vai diminuir para o outro, nada muda. Então, aqui já temos aqui a parte da diminuição. Vamos diminuir 1, 2, 3. Sempre um antes, um depois e o do meio, tá? Então, aqui eu faço metade do ponto, deixo na agulha. Dou uma laçada, puxo aqui, faço metade e deixo na agulha. E, mais uma vez, pego metade aqui. E agora eu fecho tudo junto, encerro o ponto e faço mais uma correntinha. E vou trabalhar o próximo até chegar lá no cantinho, tá? Então, eu vou fazer mais umas 2 carreiras com vocês, para vocês se acostumarem com esse tipo de trabalho. E aí, depois eu vou indicar a quantidade de carreiras para trabalhar, tá bom? Cheguei aqui no final. E agora, eu vou estar fazendo uma correntinha e unindo aqui ao primeiro aqui da próxima ondinha, tá? Como nós fizemos lá do outro lado. Exatamente igual. Você vai subir 2 correntinhas. E aí, você vai contar aqui uma do meio, tá? 2, 3. Na terceira, você vai unir, fazer mais uma correntinha e virar. E continuar trabalhando. Você pode fazer quantas diminuições desejar, tá? Não é obrigatório parar aqui, não. Eu vou parar de diminuir, porque senão a peça vai ficar muito apertada pra mim. Mas se você tem a cintura bem fininha, pode continuar fazendo diminuições. Mais 1 ou 2, sem prejuízo algum, tá? E aí, depois vai trabalhar aumentos. Então, cheguei aqui onde fez a diminuição. E onde fez a diminuição, você trabalha no centro dele, tá? Assim. E continua. Lembrando sempre, você faz 2 correntinhas. E aí, você sobe 3, tá? E onde você vai unir com ponto baixíssimo. Já cheguei aqui ao final para mostrar mais uma vez para vocês como trabalhar, tá? Então, aqui fiz o último ponto, mais uma correntinha. E aqui, você uniu no primeiro, não foi? Agora, você vai contar aqui 1, que é o ponto, a correntinha entre eles dois. 2, o ponto alto, 3, a correntinha. Na correntinha, eu introduzo minha agulha e vou unir. Faço mais 2 correntinhas para subir, conto o ponto como 1, 2, 3 na correntinha aqui de cima. Eu vou trabalhar agora só carreiras de ida e vinda com vocês, tá bom? Por mais ou menos 15 carreiras, que vai dar o início da 4ª ondinha. Nós estamos aqui trabalhando a primeira ainda, porque essa primeira foi metade, tá? Tô contando ela completa. Deixa eu abrir aqui. Vou trabalhar mais 1, 2, 3, tá? Então, 1, 2, 3. Quando eu tiver nessa daqui, eu volto com vocês para nós fazermos, então, os aumentos, tá? Vai ser aqui, que é mais ou menos a altura para onde vai estar iniciando o seio.
foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Deu mais ou menos umas 15 carreiras isso, tá? E aí, trabalhamos 3 aumentos e depois continuamos trabalhando sem fazer aumento nenhum mais. Tá combinado assim? Então, trabalhe aqui esse e os 2 seguintes. Faça a primeira carreira do quarto. Na segunda carreira do quarto, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui até o primeiro do quarto. Olha só, trabalhei 1, 2, 3. E aí, fiz o primeiro aqui do quarto, tá? Porque esse daqui que eu emendei aqui no primeiro ponto, eu não contei. É só emenda mesmo. Então, a primeira carreirinha eu considero essa de cima, tá? E a partir daqui eu vou fazer 3 aumentos em carreiras alternadas. A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Se você prestar atenção bem onde você está fazendo seus pontos, você verá que eles vão coincidir de um lado e do outro, tá? Vai ficar a mesma coisa. Então, aqui eu vou subir as 2 correntinhas. E aqui eu vou contar 1 ponto, 2, 3 aqui nessa correntinha. Eu introduzo, fecho e faço uma correntinha de espaço. Aqui não tem nenhuma novidade, tá? Agora, eu viro meu trabalho. Estamos aqui agora por dentro. Vou dar uma laçada na agulha e aqui, ó, nesse espaço eu faço um ponto alto. É aqui que nós vamos trabalhar nossos aumentos, de um lado e do outro. Então, aqui no meio eu faço o ponto alto, como se fosse o trabalhado aqui em cima, tá? Esse daqui é seu aumento, é seu primeiro aumento. Agora, eu faço uma correntinha e eu vou trabalhar as grades normalmente, ok? Então, agora é só ponto sobre ponto até lá o final, onde vamos fazer outro aumento. Então, eu vou adiantar aqui e encontro vocês lá no final. Cheguei no final da carreira e temos que fazer outro aumento como esse daqui. Então, uma correntinha e aqui, ó, entre o ponto e a correntinha feita para unir aqui, eu faço um ponto alto aqui nesse espaço. Tá? Faço uma correntinha e aí eu vou contar aqui 1, o ponto, 2, 3 aqui na correntinha. Subo mais 2 e aí faço de novo a conta. 1 na correntinha, 2 no ponto, 3 aqui na correntinha entre os 2 pontos. Faço uma correntinha de espaço e viro o meu trabalho. Para essa carreira, eu não faço aumento, porque eu já fiz o aumento na carreira anterior. Agora, só na próxima. Então, eu vou trabalhar aqui o ponto que eu fiz de aumento, tá? Senão, não faz sentido se você pular ele. E vai trabalhando grade sobre grade até lá o final. Então, eu vou adiantar aqui e volto para o segundo aumento. Vamos lá? Estou de volta e eu já terminei de fazer aqui essa carreira, tá? Trabalhei aqui o aumento, porque senão não é um aumento, né? Não resolve nada. Fiz a correntinha de espaço, agora eu vou unir. 1, eu conto aqui a correntinha que sobrou, 2 o ponto, 3 na correntinha de espaço. Vou subir a próxima carreira, faço 2 correntinhas e aí novamente 1 no ponto, 2 no espaço, 3 sobre o último ponto. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer outro aumento, trabalhando aqui, ó, nessa lateral, tá? Do ponto aumentado. Então, aqui eu faço ponto alto. Faço a correntinha e sigo fazendo as minhas grades. Se você não trabalhou diminuição lá embaixo, isso aqui não será necessário para você. Esses aumentos são desnecessários, a não ser que você tenha um busto muito grande, tá? E aí, então, pode ser que seja necessário. Você vai analisar seu corpo e vai adaptar, gente. Crochê é modelagem, você vai modelando pelo seu corpo, tá? Então, aqui, a partir disso, gente, eu vou fazer só mais um aumento, que esse aqui é o segundo. Vou fazer uma carreira sem aumento e mais uma carreira de aumento. São 3 alternadas, tá? E,
quando eu terminar isso, eu só vou continuar unindo até chegar a 7 bicos, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o outro lado, porque agora eu só tô me repetindo. É só isso mesmo, esse trabalho é muito simples, tá? Pra ele ficar assim, ó, tá vendo? Ele abriu e ele vai manter a mesma largura depois. Aqui, ó, foram unidos, desconsiderando esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Eu fui um pouco a mais do que eu uni na frente, porque eu achei que tava ficando com o lateral do seio muita amostra, muito baixo. Então, eu fechei um pouquinho mais, pra fechar bem a lateral do seio e ficar bem protegido, tá? Então, você vai, se você, por exemplo, fez o casaco maior, tem seios maiores, pode sentir necessidade de fazer mais um, de fechar mais um ou dois. Avalie, vista, quando chegar ao 7º, tá? Mesmo estando ainda com o lado aberto, porque eu fiz isso, vista e avalie a altura da cava do braço. Ficou boa? Beleza, reproduz pro outro. Não ficou boa? Adeque a sua realidade. Não é obrigatória essa quantidade, tá? É de acordo com o seu corpo. Então, você vai avaliar isso, depois de fazer as 3 carreiras de aumento alternadas, sabendo que é uma de aumento, uma sem aumento, uma de aumento, uma sem aumento, serão 3, e aí você só vai continuar fechando. Terminou de fechar? Não, aí eu volto com vocês, tá? Não corte ainda sua linha, volto com vocês para nós vermos aí se será feito algum outro tipo de acabamento. Aqui eu cortei porque eu não tinha pensado ainda em nada e precisava gravar, mas não corte, facilite sua vida. Nós vamos ver um acabamentozinho bonitinho aí pra a cava do braço, tá bom? Vamos lá, então? Então, eu terminei de fazer, tá? 7, tirando o primeiro, que é metade. Então, ele tá todo certinho, igual ao outro lado, exatamente igual. E agora, vamos iniciar o acabamento. Quando você terminar o acabamento, aí sim você vai trabalhar o outro lado, vai estar fechando o outro lado, tá bom? Quando você terminar os 2 lados, toda essa parte da cava e tudo já vai estar tudo acabadinho, já pronto pra vestir. E aí você só vai fazer aqui, se desejar, tá? Que eu creio que 1 ou 2 carreiras de pontos baixos fique legal, mas eu ainda não decidi se eu quero fazer. E você pode repetir o mesmo acabamento que vamos fazer aqui na manga para a saia, que eu vou fazer. Agora, eu encerrei aqui no último ponto, ou seria o primeiro, né, do bico, e temos aqui o ponto baixo. Então, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pro ponto baixo aqui, onde eu vou fazer outro ponto baixo. Daqui, eu vou pular esse espaçozinho aqui, tá? Do primeiro ponto duplo, e eu venho direto pro segundo espaço, aqui entre o primeiro e o segundo pontos duplos. E vou fazer outro ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, eu volto na primeira correntinha feita e faço um ponto baixo, formando ponto picô, tá? E aqui eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, novamente, volto aqui na primeira, introduzo, puxo a laçadinha e fecho, formando ponto picô e faço ponto baixo. 1, 2, 3, volto na primeira, introduzo minha agulha, puxo a laçadinha e fecho, formando outro ponto picô. E cá no próximo espaço eu faço outro ponto baixo. Eu vou ficar apenas com esses 3 pontos picôs. Aqui eu faço um ponto baixo. Faço ponto baixo cá embaixo no ponto. E vou fazer outro ponto baixo aqui. Tá bom? Ele vai ficar aqui, ó, dessa forma. Que é para ele ficar mais fechadinho, para não embabadar. Quem quiser embabadado, em vez de fazer o ponto baixo desse ponto aqui, direto aqui pro segundo espaço, você vai fazer nesse espaçamento aqui um ponto picô. Aí ele vai embabadar, tá? Mas eu tô evitando aqui que ele embabade. Ele vai ficar com um detalhe legal, sem embabadar, entendeu? 3 e faz ponto baixo. Pelo menos eu espero que ele não embabade.
É assim que eu tô acreditando. Aí aqui no próximo espaço, ponto baixo. Venho direto pro ponto baixo aqui de baixo e faço outro ponto baixo. E eu venho aqui pro segundo espaço do outro lado e faço outro ponto baixo. E continuo fazendo os pontos picôs. Se ainda assim pra você achar que tá ficando muito babado, porque você tem um ponto muito folgado, então você não faz o ponto baixo aqui embaixo, tá? Você vai fazer o ponto baixo aqui no segundo e vai direto pro segundo de cá, fechando de vez, tá? Não faça o ponto entre eles, tá bom? Então, olha só como tá ficando. Eu vou continuar trabalhando e volto com vocês para começarmos aqui o ponto baixo na grade. Então, gente, eu terminei de fazer. Você pode dar uma esticadinha aqui, ó, para dar uma ajeitadinha e ele ficar mais bicadinho, ok? Depois você pode também passar um ferrinho para ajudar a sentar a costura. Agora, nós vamos estar fazendo aqui a parte de baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? Eu vou caminhar, aqui eu já fiz o ponto baixo, tá? Logo após o ponto picô. Vou fazer o ponto baixo aqui, dessa forma. E vou caminhar aqui em ponto baixíssimo, pra chegar aqui. Aqui eu puxo a laçadinha e faço ponto baixo aqui nessa interseção, na união, tá? E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada espaço, não vou trabalhar sobre o ponto, ok? Que é para ficar mais apertadinho aqui embaixo do braço. Mas se você estiver repuxando feio, estranho, porque você tem uma tensão do ponto muito apertada, faça sobre o ponto também, tá bom? Não se preocupe, porque tem jeito. Então, você vai fazer ponto no espaço e ponto sobre o ponto, se sua tensão de ponto é muito apertada. Ou se você estiver achando que tá repuxando o seu trabalho, tá? Já chegando aqui no final. Agora, eu vou fazer aqui sobre esse, que é a interseção, como eu fiz lá do outro lado. E vou encerrar aqui com o ponto baixíssimo, tá? Agora é só cortar a linha e fazer acabamentos. Vou repetir esse mesmo trabalho para a outra manga, para o meu outro lado. E você vai trabalhando tudo isso, tá? Fechando o outro lado e fazendo acabamento direto. Quando você terminar, você faz o acabamento na saia, que eu vou fazer igual eu fiz aqui. Exatamente igual. Nada de diferente, então não preciso mostrar, vou só mostrar pronto para vocês verem como ficou. E aqui, se você desejar, pode fazer uma ou duas carreiras de pontos baixos, tá? Mas eu ainda não decidi se eu quero fazer. Então, é isso, eu vou adiantar e volto com vocês para mostrar como está ficando o trabalho. Então, meninas, eu terminei tudo de fazer os acabamentos, tá? Não vou fazer mais nada aqui no decote, você é livre para fazer o que quiser, tá certo? Só vou fazer mesmo os acabamentos. Onde eu tenho pontos baixos, eu vou passar aqui os 2 fios da linha, tá? E vou estar passando aqui por dentro pra tá prendendo ele aqui. Então, eu passo aqui pra dentro da peça. Aqui eu posso fazer um nozinho pra ficar mais seguro. E aí, depois o excesso de linha eu escondo aqui dentro dos pontos baixos. Vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar o excesso. Vou fazer isso para os dois lados, tá? E aqui embaixo também. Só que aqui eu vou estar escondendo aqui por dentro dos pontos picôs. Tá certo? E onde eu não tenho ponto baixo para estar trabalhando. Deixa eu virar aqui, abrir o avesso dele, para pegar um fio assim. Então, temos esses fios aqui, tá?
de acabamento, de início. Esse daqui, na verdade, eu esqueci de cortar, porque eu já prendi ele aqui dentro da costura. É só um excesso que eu esqueci de cortar. E aqui eu posso fazer o mesmo, posso pegar os dois fios, conduzir por aqui e esconder aqui dentro da costura, tá? E onde não tenho costura, se tiver linha sobrando, fora disso, que eu no momento não estou vendo, tá? Aqui. Encontrei. Então, você pode pegar um fiozinho de cada vez desse e fazer uns nozinhos aqui, tá? E aí corta e pronto. Ele vai ficar seguro. Se você quiser se sentir ainda mais segura, pode botar um pontinho de cola da cola jeans. É uma cola para tecido jeans. Ela fica transparentezinha e a ponta da linha não vai saltar de forma alguma, porque ela não sai com água. Por isso tem que ter muito cuidado com ela, viu? Colou, não pode se arrepender. Pode danificar a peça para remover, tá? Então, gente, é isso. Eu vou fazer agora os acabamentos de linha. E a minha peça vai estar pronta. É só agora aguardar o Natal e desfilar ela por aí. Então, gente, era isso que eu tinha para ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Foi feita de coração para vocês. Peço desculpas por não conseguir fazer isso antes, publicar ela antes. Mas esse semestre foi muito louco, tá encerrando. Na verdade, eu ainda tenho mais uma prova a fazer. E não estou estudando, estou terminando a minha peça. Temos escolhas, né? Eu fiz a minha. Então é isso. Me digam depois o que é que vocês acharam. Comentem se teve alguma dificuldade. Se tiver dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Eu vou responder com maior prazer e maior paciência, tá? E não esqueça de compartilhar com as amigas crocheteiras para ajudar o canal. Marca sua amiga, compartilha na página do seu Facebook. Assim você vai estar ajudando muito o canal a continuar no ar no próximo ano, tá certo? Muito obrigada, meninas. Beijos. Até a próxima aula.